Bem, queridos, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 5. A partir do verso 1, nós vamos ler um momento na vida da igreja. A igreja está começando, os pilares da igreja estão sendo estabelecidos. Algumas coisas, se você deixar crescer na igreja, você já começa mal, que nem num casamento. Algumas coisas que você não trata no namoro, no noivado, você vai começar o seu casamento mal. Depois eu trato, não vai tratar depois. Então, é o início da igreja, e a igreja está sendo trabalhada, precisa de pilares fortes, precisa de coerência, e aí acontece esse episódio aqui, que tem lições incríveis para a gente. Eu queria muita atenção de todos vocês agora. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Queridos, não é difícil cair no pecado da mentira. Um dos pecados que menos comentamos e mais praticamos é a mentira. Quando você pergunta qual é o defeito de alguém, ele pode falar assim: não, às vezes eu sou meio grosseiro, não, às vezes eu sou meio turrão, eu tenho dificuldade de perdoar, eu sou muito exigente. Todo mundo fala um nível de pecado, de erro que tenha. Mas difícil você ouvir alguém falar assim: eu sou mentiroso. Difícil. Muito difícil. Olha, eu nunca vi alguém falar assim: eu sou primo do Pinóquio. Nunca vi. Nunca vi uma pessoa falar: eu sou mentiroso. Não. O mais mentiroso fala assim: se tem uma coisa que eu odeio é mentira, porque é tão mentiroso que ele fala isso. Queridos, nós falamos o que não vivemos. Nós damos conselho para os outros que nós não praticamos, sinal que nós não acreditamos. Rede social, nós postamos mentira o tempo inteiro. A família sorrindo, acabaram de quebrar o pau. Família lá, passeando e tal, um não está falando com o outro, mas aí vão mostrar o glamour, né? E tem uma coisa que é muito feia, é quando a gente elogia alguém mentindo. Fulano é dedicado à igreja, fulano está sempre aí. Pena aqui, depois do pena aqui é que é o problema. Porque, na verdade, o elogiozinho
foi só uma adaptaçãozinha do ambiente, foi só uma preparação para você falar o que você quer falar mesmo, é falar mal. Você não quer elogiar coisa nenhuma. E gente que aumenta? Como é que está lá a tua empresa? Está bombando. Bombando. Um mês depois, e aí como é que está a empresa? Ah, fechou na pandemia, bota a culpa na pandemia. A pandemia já acabou, irmão. Não, pandemia. Por causa do aumento do combustível. Pô, mas tu não faz nada de transporte, pô. Teu negócio não tem a ver com o transporte, está exigindo. Não, é porque eu tenho que ir para casa, né? Gente, como tem gente que aumenta. Pastor, dei uma palavra lá na igreja do amigo meu, é mesmo? Uma multidão se converteu, uma pessoa. Todo mundo chorou. A mulher dele, de ver tanta mentira do cara que estava falando. Gente, infelizmente, a mentira faz parte da nossa vida o tempo inteiro. E gente que quer bancar, que é amigo dos outros. Conhece gente assim? Chega e fala assim para ele, não, porque eu não sei o que lá, estou precisando resolver um negócio, está com o governador. Pô, governador? Pô, governador? Não, cara, porque eu estou querendo vender um negócio aí para um jogador de futebol. Aí ele mostra uma foto. Ele com o Neymar, que ele foi um dia no evento, o Neymar estava lá, tirou foto com 2.000 pessoas. Tirou com ele também. Ele mostra a foto. Pô, Neymar, pô. Parceiro, mano. Eu vi ele falando assim, meus parceiros, eu sou um deles. Então tem gente que inventa, aumenta o tempo inteiro, quer mostrar o que não é, quer dizer que tem acesso a quem não tem, quer dizer que é amigo de quem não é amigo, simplesmente conhece. Entre conhecer esse amigo tem diferença, não tem? Tem diferença? Você já viu o Trump de perto? Não, mas você conhece o Trump, você sabe quem é ele. Você já viu o Brad Pitt de perto? Bradão. Não, mas você sabe um monte de coisa dele, né? Está meio estragadinho agora, vi uma foto um dia desse aí, está precisando de um botox. Hein, gente? Mas tem gente que fica tirando onda, não, aqui na Barra eu conheço todo mundo. Conhece nada, você aqui é mais do que todo mundo. Então, gente, a mentira é um problema. E essa igreja aqui é o início da igreja. Os apóstolos estão começando a igreja. E eles tinham que ter muita preocupação com a qualidade desse início. Porque um início ruim você pode até consertar, mas um início bom é mais fácil multiplicar. O que começa certo tem muito mais condição de continuar certo. O que começa errado pode até melhorar, mas é complicado. Isso vale para tudo na vida, uma empresa, um negócio, um casamento, um namoro, um ministério, tudo. Já viu gente que começa uma igreja, mas começa da maneira errada? Dividindo igreja? Traindo igreja? Começou errado. Ah, mas a pessoa é boa, mas começou errado. Quando começa errado, a semente é ruim. A semente é nociva. É assim a vida. Não se começa... Mesmo pessoas boas não podem se dar ao luxo de, num momento, serem más e fazerem uma coisa errada, querendo que Deus abençoe. É assim a vida. A linguagem do céu é a linguagem da honra, é a linguagem da deslealdade. Muita gente não flui na vida porque se permite viver deslealdade numa área, numa coisa, numa situação. Mas às vezes é essa situação que você permite que destrói tudo mais na sua vida. Meus queridos irmãos, olha o texto só. O camarada vendeu um terreno, chegou diante do apóstolo Pedro, dos outros apóstolos, falou, olha, Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo me tocou, eu e minha amada Safira, essa mulher de Deus, e nós decidimos doar todo o dinheiro para a obra de Deus. Os apóstolos falaram, obrigado, que bênção, glória a Deus, oraram por eles, se ajoelharam no chão, os apóstolos botaram a mão sobre eles, agradeceram a Deus. Senhor, multiplica sobre a vida deles a generosidade dos teus servos. Um belo dia, de alguma maneira, chega a informação,
o fulano vendeu a propriedade por tanto. Aí o Pedro falou, calma aí, aqui só chegou X. Ele falou que deu todo o dinheiro da propriedade, e na verdade ele deu 30%. Ele chama o Ananias, fala, Ananias, você falou que deu o dinheiro todo da propriedade, é isso aqui? É esse aqui o dinheiro da propriedade que você trouxe? É só isso aqui? Falou, foi de coração, foi o meu Isaac. Um dia um cara deu um carro para a igreja, fui olhar o carro tinha mais multa do que não sei o que lá, e tinha falado que deu Isaac dele. Eu falei, teu Isaac está estragado, hein? O carro tinha tanta multa, meu irmão, que eu tive que devolver o carro. Eu falei, não, irmão, valeu, pode ficar com essa porcaria aí. Quer me dar problema? Pô? Né? Que coisa, gente, como que tem gente cara de pau? Sabe o que aconteceu? Morreu o Ananias na hora. Pedro falou, o início da igreja não será marcado pela mentira, por causa da tua atitude você vai perder a vida. Ele, caiu morto. Irmão, se começa a moda de morrer quem está mentindo, meu irmão, aí já rabecão, eu vou encomendar um caminhão, gente. Aí 3 horas depois, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, porque se tinha Instagram, alguém já fala, Ananias morreu. Aí não tinha. A Safira vem para a igreja. Olha a Safira entrando na igreja. Olha a onda dela. A mulher doadora. A mulher que doou o dinheiro todo do terreno para a obra de Deus. Ela chega achando que vai ser reverenciada. Aí o Pedro fala assim com ela, ô Safira, por favor, pode vir aqui, os apóstolos querem falar com você. Nossa, mais uma homenagem, que glória, que glória. Aí o Pedro fala para ela assim, Safira, deixa eu te perguntar um negócio, vocês deram todo o dinheiro da propriedade para a obra de Deus? Demos. Vocês falaram para todo mundo aqui isso, não foi? A liderança toda ficou sabendo disso, não foi? Foi, pois é. Você combinou com o seu marido, sem vergonhice, né? É isso mesmo. Deixa eu te falar, ali fora, pessoal que levou teu marido para ser sepultado, vai fazer companhia para ele. Ela, E eles sepultavam rápido, porque naquela época, isso tinha que ser feito rápido, por causa de procedimentos de higiene na cidade. Não existia uma série de coisas que nós temos hoje para retardar o sepultamento de uma pessoa. Aí você fala assim, poxa pastor, uma mentirinha deu morte? Não é uma mentirinha. O problema aqui não é uma mentirinha. Mentira é aferir a santidade de Deus. Mas o que aconteceu aqui é que houve uma afronta ao Espírito Santo de Deus. Não é uma questão só de falar uma mentira. Aqui piorou porque mentiram ao reino de Deus, envolveram a igreja de Deus, os líderes de Deus, envolveram o Espírito de Deus, querendo aparentar o que não eram, querendo usufruir de um status que não tinham, querendo ter uma honra no reino de Deus, diante de uma hipocrisia. Aqui Ananias e Safira não apenas mentiram, eles queriam a glória e a honra da igreja em cima de uma mentira. Eles queriam o mérito de Deus em cima de uma mentira. Eles queriam uma oportunidade ministerial em cima de uma mentira. Gente, quantas vezes é o tema de hoje, a gente não tem mentido a Deus. A gente vem para a igreja, a gente participa das coisas, a gente até traz uma oferta, e a gente fala que é dízimo. Não é dízimo, é oferta. Seu padrão de vida não é esse do que você deu? A gente fala, nós temos que orar mais, você não ora. Você vira para um casal e fala,
vocês têm que orar juntos, buscar em Deus uma solução. Deus ama vocês e tal, mas você dorme longe da sua mulher uma semana quando fica zangado, porque não tem a maturidade de conversar, dialogar. E quando eu falo essas coisas aqui, dá um mal-estar danado na igreja, porque daqui de cima eu já percebo os que ficam assim. E a tua mulher não me falou nada, tá? Gente, a gente tem agido dessa maneira às vezes, vendendo um peixe que não é realidade, contando uma história, um storytelling que não é fato. Sabe qual é o grande problema de muito influenciador no meio digital? Sabe qual é o problema de muita gente que está vendendo produto digital? É que promete o que não vai entregar, representa uma vida que não vive. Um dia isso aparece, pode ter ganho dinheiro, pode ter enganado muita gente, mas vai cair do cavalo, porque se você prometer e não entregar, você vai quebrar uma aliança, você vai quebrar a sua imagem, você vai quebrar a sua credibilidade. Queridos, qual foi o pecado de Ananias e Safira? Não foi deixar de dar o dinheiro da venda do terreno, o dinheiro era deles, fizesse o que quisesse, se quisesse ficar com o dinheiro inteiro, podia ficar, não era obrigatório não. Agora eles vieram com a maior cara de pau, chegaram diante da liderança. Deus nos moveu, Deus nos tocou para doar todo o dinheiro da propriedade vendida para a obra de Deus. Mentira, querendo aparecer diante da igreja, querendo demonstrar o que não é, querendo receber uma honra indevida. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos ama com as nossas imperfeições, mas Deus odeia a nossa hipocrisia, porque a nossa fragilidade tem solução, o nosso pecado tem solução, a nossa falha tem solução, mas a nossa mentira afasta a solução, porque quando eu minto, eu não permito que ninguém me ajude, quando eu minto, eu não revelo para ninguém que eu estou precisando de apoio, quando eu minto, ninguém ora por aquilo, porque está tudo resolvido, quando eu minto, eu distancio a oportunidade da intervenção de Deus para me curar, para me tratar, para me resolver, para me abençoar. A igreja está lotada de gente que fala, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Tá, mas a vida que vive não demonstra isso. Eu amo a igreja, eu amo a igreja, eu amo a igreja. Mas qualquer coisinha, deixa a igreja. Não ajuda na igreja. Porque não ama. Amor nessa coisa condicionada por um momento, por um fato, por uma decepção. Porque se amor fosse condicionado a um momento, uma decepção, não tinha um casamento que sobrevivesse, não tinha um filho que a gente não jogava fora. Não tinha um empregado que você não mandava embora. Não tinha um patrão que você não abandonasse. Meus amados irmãos, nós precisamos viver uma vida coerente. Uma vida coerente, uma vida transparente, uma vida em que eu diga, eu tenho isso aqui de coisas boas, posso te ajudar, mas que eu diga, eu tenho isso aqui de pontos a melhorar, você pode me ajudar? E é nessa beleza de dar e receber que a gente constrói uma comunidade inteligente, uma comunidade saudável, uma comunidade de gente que sabe ser gente, que ninguém quer bancar o herói o tempo inteiro. Já viu essas pessoas que ficam entregando revelação para todo mundo, que diz que jejuou no monte a noite inteira, aí um belo dia você descobre que tem um filho fora do casamento? Já viu esse pessoal que banca o santarrão, que tem, fala em língua 10 horas por dia, e fala em português 20 minutos, mas não paga ninguém,
Pede emprestado e não paga. Que isso, pastor? Você conhece isso? Ah, papai. Ô, Jeová. Uma vez uma irmã estava passando por uma luta, aí ela foi e se ancorou numa irmãzinha de oração. Eu procurei aquela irmã, falei, irmã, nossa igreja é um lugar profético, uma igreja saudável, uma igreja que a palavra profética é liberada de forma natural, tranquila, sem ninguém ostentar o título de profeta maior. Por favor, irmã, confia, vamos lá, Deus está contigo, nós vamos juntos, tal. Não, queria uma gurua dentro de casa. Irmão, foi horrível. A decepção foi tão grande, a pessoa se instalou na casa dela, começou a consumir as coisas dela, sabe? Comia tudo. Parecia um cupim. Gente, ela comprava lá um bifinho que ela ia comer uma semana inteira. Gente, era no almoço. Pediu dinheiro emprestado, sumiu. Tanta decepção. Sabe o que aconteceu no final? Quer que eu te fale? Se decepcionou, separou daquela pessoa, que eu não estou falando que era uma pessoa má, mas uma pessoa que tinha comportamentos que não eram bons. E saiu da nossa igreja, ficou com vergonha. Eu ainda perco a ovelha. Eu ainda perco a ovelha, porque fica sem graça. E não precisava ficar, porque eu entendo que todo mundo tem um dia de burrice. Eu tenho os meus, você tem os seus. Juntar a nossa jumentice toda. Mas a gente pode perdoar a jumentice um do outro, pode não? Pode, por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos une. O perdão é a nossa aliança. O perdão é a nossa conversa. O perdão é o nosso ponto de recomeço.